Boa tarde, bem-vindos à nossa terceira aula de Introdução à Programação. Esta aula será sobre mecanismos de controle e ciclos e vamos começar pela instrução if-else. Podemos ver aqui um pequeno pseudocódigo onde vos vamos explicar como é que funciona o ciclo de if-else. Ora, temos uma variável que definimos e vamos criar a condição, ou seja, como tal aqui podemos ver, se a variável for igual a um valor definido por nós, então ele faz a primeira instrução. Se não for, criamos outra condição que se a variável for igual a um valor 2, aí já vai executar uma segunda instrução. Se não, faz a instrução 3, isto é, se o valor que for introduzido para a variável não for igual a nenhuma das condições anteriores, então ele faz a instrução 3 por defeito. Vamos então mostrar um caso prático disso. Tal como já aprendemos em aulas anteriores, vamos declarar uma variável inteira de tipo número, int x, fazemos um printf para o utilizador introduzir um número, o scanf, e vamos então começar a nossa nova matéria. Ora, if x igual a 1, isto é, para podermos comparar uma variável a um valor, temos de usar o igual, porque se usássemos só o igual, iríamos estar a atribuir um valor à variável. Daí a termos de colocar duas vezes o igual. Abrimos os parênteses, chavetas neste caso, e então vamos dar um exemplo. Vamos colocar um printf de vamos criar uma segunda condição, x igual a 2, então ele aqui já vai executar uma segunda instrução. Vamos copiar e aqui definimos segunda, e aqui é a parte onde colocamos a instrução que não se verifique nem na primeira nem na segunda. Ou seja, vamos pôr aqui uma terceira instrução, e será aqui que se faz executado o código quando não se verificar. Vamos então colocar o nosso programa a correr, vamos introduzir um número e podemos então aqui ver que ele faz o printf que corresponde ao número 1, porque é o que aqui está. Para o resto dos exemplos, vamos correr para cada um deles, vamos introduzir o número 2 e poderemos ver aqui o print da segunda instrução para o número 2. Agora, se introduzirmos qualquer outro valor, por exemplo 23, vamos verificar que ele vai executar o terceiro print, que é este, que quando não se verifica, então ele faz o print ou a instrução, o comando que nós colocarmos. Vamos agora então passar para a instrução do while, que é muito simples, que como podemos ver neste pseudocódigo, ele vai fazer instruções enquanto a variável for diferente de valor. Ou seja, podemos usar o nosso exemplo anterior. Vamos só então aqui acrescentar o nosso ciclo, neste caso. Colocamos aqui o do, temos de abrir as chavetas e colocamos aqui no fim. E aqui é onde acrescentamos a nossa condição.
Para colocarmos a condição de diferente, utilizamos o ponto de exclamação e igual. Neste caso, vamos pedir então para que ele repita este ciclo de pergunta, enquanto a variável, o valor que o utilizador introduzir, for diferente de 10. Colocamos ponto e vírgula, compilamos o nosso programa e vamos mostrar o exemplo prático. Ou seja, vamos introduzir o número 1, ele faz a primeira instrução, o número 2, ele faz a segunda instrução, o número 3, a terceira instrução, outro qualquer número. Continua a fazer a instrução até que introduzamos o número 10 e o nosso programa termina. E aqui temos o nosso ciclo do while. Existe uma maneira de executar este ciclo onde não precisamos de colocar o do, mas que fará basicamente o mesmo. Mas neste caso temos de inicializar a nossa variável com um valor qualquer, eliminamos o do e o while, e o que vamos colocar será, como um exemplo, while x menor ou igual a 4, ele vai executar este bloco de instrução. Nós aqui temos obrigatoriamente que inicializar a nossa variável, porque ela precisa ter um valor de base para se guiar. Ora, se nós deixássemos isto assim, ele ia estar num ciclo finito e nunca ia terminar, porque o valor da variável x nunca iria mudar. Portanto, nós precisamos de incrementar a nossa variável sempre que este bloco de código chega ao fim. E com isso, colocamos um x mais, onde ele, depois de executar esta instrução, ele vai incrementar o nosso x. Como os nossos x começa a 0, então quando corremos o nosso programa, este print vai se executar 4 vezes. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Podemos então aqui verificar que lá a quarta instrução o programa termina, porque foi esse o número que nós definimos como limite. Vamos então agora passar ao ciclo for. Este poderá ser um pouco mais complicado, mas vamos então dar-vos um exemplo prático. Ora bem, nós vamos utilizar então o nosso ciclo for para que o programa nos faça o print para o ecrã da tabuada de um número que seja introduzido pelo utilizador. Então, vamos declarar a nossa variável. Fazemos o nosso scanf. E aqui então temos um número que o utilizador introduzir. Vamos então começar o nosso ciclo for. O nosso ciclo for apoia-se sobre uma variável que é definida por nós. Neste caso vamos definir a variável i. E então isto passa a ser o seguinte. Na primeira instância nós atribuímos o valor inicial à variável. Como nós queremos fazer uma tabuada, então dizemos i igual a 0. Segunda parte do ciclo for, temos de criar o limite onde ele para. Neste caso, como é para a tabuada, dizemos que quando o i for menor ou igual a 10, ele vai executar a instrução. E por fim, colocamos um i mais para a nossa variável ir incrementando. Começamos então a fazer o print, onde
Ou seja, percentagem D vezes percentagem D é igual a percentagem D. Ou seja, x, que é o número escolhido pelo utilizador, o i, que será a nossa constante, ou seja, esse será o valor pelo qual a variável introduzida pelo utilizador será multiplicada, e aqui temos o resultado da multiplicação. Neste caso será x vezes i. Colocamos aqui um barra n para que o código não fique confuso. Vamos então executar o nosso programa. Vamos, por exemplo, considerar a tabuada do 8. E, como podemos ver aqui, temos a nossa tabuada impressa. Por último, vamos então abordar o switch, que é um pouco parecido ao if-else que apresentamos anteriormente. Então, um exemplo da sua utilização. Já irei explicar como é que isto tudo funciona. Vou buscar aqui código que já tinha, que é mais fácil. Ora, eu passo a explicar então. Isto funciona da seguinte maneira: o utilizador então introduz o número e nós, mediante o valor que o utilizador introduzir, ele vai executar a instrução a ela correspondente. Neste caso, se o utilizador introduzir o número 1, vai fazer o print da primeira instrução. Se for o número 2, faz a segunda instrução. Se for o número 3, faz a terceira instrução. Estes números vão estar de acordo com o valor que é introduzido pelo utilizador. Ora, então, um exemplo. Se introduzirmos o número 2, por exemplo, ele vai fazer o print do segundo case, que é a instrução que está contida no segundo case. Se fizermos o print, escolhemos o número, aliás, 3, ele executa a terceira instrução. E pronto, este é o fim da terceira aula. Aguardem pela próxima e obrigado.